Salve, salve, pessoal do YouTube! Beleza? Dando seguimento nas aulas de imunologia, nessa segunda aula eu vou falar rapidamente sobre as respostas imunológicas, como o nosso organismo se defende dos agentes agressores e o que acontece quando esses agentes agressores entram no nosso organismo. Mas, precisamente, como isso é uma breve revisão, uma breve olhada nesse tópico, nós vamos distinguir sobre os tipos de resposta que nós temos para poder continuar o segmento aí nas aulas de imunologia. Bom, começando então, nós vamos falar primeiro sobre o conceito de infecção e um pouquinho de nada de inflamação e conceituar os dois tipos de resposta imune que o nosso corpo produz contra os agentes agressores, que é a resposta imune natural e a resposta imune adaptativa. Ok? Muito bem. Vamos começar então com esse tecido aqui hipotético. É um tecido qualquer com duas camadas de células e os vasos sanguíneos. Aqui as nossas células periféricas. Essas células, vamos supor que quando elas estão íntegras, os micro-organismos não são capazes de penetrar nessas células e causar algum problema. Então eles ficam ali comensais, microbiota local, não causa nenhum problema para esse tipo de célula. Porém, quando ocorre uma lesão nesse tipo celular, ou uma lesão que seja capaz de romper algumas células, esses micro-organismos que estão no meio externo são capazes de sair desse meio e entrar nas células, entrar dentro do sistema, dentro desse tecido e causar o que nós chamamos de infecção. Então, para conceituar, uma infecção é a entrada de micro-organismos em regiões do corpo nos quais os mesmos atuam como agressores. Como eu disse, existem micro-organismos que são necessários a nós quando eles se encontram no ambiente onde devem, que nós chamamos de microbiota natural do nosso organismo. Por exemplo, são as bactérias intestinais. Nós precisamos dela no intestino para que ela processe algumas vitaminas para que nós possamos absorver. Porém, quando esses micro-organismos saem dessa região, eles começam a causar problemas e causam o que nós chamamos de infecção e, consequentemente, um quadro inflamatório. Bom, considerando esse mesmo tecido e com essa infecção bacteriana ou de qualquer outro micro-organismo instaurada, essas células vão estar sofrendo com as toxinas que esses micro-organismos estão liberando. Para que o nosso sistema imune entre em ação, essas células liberam o que nós chamamos de quimiotratores, que são nada mais nada menos do que citocinas, que nós vamos tratar bem lá na frente, mas esses quimiotratores são capazes de recrutar o que nós chamamos de leucócitos, ou células brancas, os glóbulos brancos do sangue, que são as nossas células do sistema imune. Quando recruta esses leucócitos que estão passando pela corrente sanguínea, eles saem da corrente sanguínea e vão parar nos tecidos. É um processo que nós chamamos de migração ou quimiotaxia. A partir do momento que eles entram em contato com essas bactérias ou com esses micro-organismos, eles vão começar a combatê-los. E é aí que nós chamamos de ativação do nosso sistema imune. Tem muitas coisas relacionadas a isso, mas isso é o grosso modo de como os nossos leucócitos atuam para combater esses micro-organismos. Então aí nós temos aí que o sistema imune é ativado por sinalização do tecido infectado ou lesionado para tentar reparar o dano causado, certo? E o sistema imune, por sua vez, irá reconhecer as moléculas estranhas, denominadas de antígeno, e combatê-las. As bactérias, fungos, vírus, seja lá o que for, possuem proteínas ou outros componentes que são reconhecidos pelas nossas células de defesa como sendo agentes estranhos, moléculas estranhas. E toda e qualquer molécula estranha é denominada de antígeno. E os antígenos são os alvos pela qual o nosso sistema imune vai combater esses corpos estranhos. Bom, e considerando de que maneira ele pode combater os micro-organismos, que tipo de resposta nós temos? Nós temos dois tipos de resposta. A resposta imune natural e a resposta imune adquirida, ou resposta imune adaptativa. Tanto faz. Vamos ver cada uma delas, bem rapidamente. A imunidade natural é nada mais nada menos do que uma imunidade nativa do organismo que é ativada rapidamente quando ocorre algum processo inflamatório ou infeccioso.
e não possui especificidade em relação a determinado tipo de micro-organismo, atuando de maneira predominantemente genérica. Ou seja, é a nossa primeira barreira, a nossa primeira força para combater os micro-organismos de uma maneira geral. Quem são os agentes da imunidade natural? Nós temos as células fagocitárias, as células natural killers e o sistema complemento de um modo geral. Só para conceituar que as células fagocitárias do natural killer são células e o sistema complemento são a parte proteica da nossa imunidade natural. Sem contar que a imunidade natural também ela é mais primitiva, mais antiga, né? Surgiu antes da imunidade adaptativa e ela é muito presente em organismos inferiores. Como é que funciona? Bom, vamos fazer um limiar aqui de horas, de 0 a 12 horas. E vamos supor que a gente pegou uma infecção, né, na hora 0. O que vai acontecer? Nós temos como se fosse essa curva, e na qual, onde o início da infecção até a 12ª hora, nós vamos ter um aumento de células fagocitárias, natural killers, e um aumento da concentração do sistema complemento na região aonde houve a lesão, para tentar combater esse agente agressor. Bom, se não for o suficiente a imunidade natural para combater esse agente agressor, visto que ela não é tão específica assim, entra em ação a imunidade adquirida, que é a imunidade de organismos superiores, que é ativada posteriormente quando ocorre algum processo inflamatório ou infeccioso. E, diferentemente da imunidade natural, a imunidade adquirida apresenta maior especificidade no combate de agentes infecciosos. E dessa forma, nós temos alguns agentes atuantes a mais. Aí se denota pela coloração diferente os linfócitos T e B e os anticorpos, que é denotado células e proteínas. O que acontece? Os linfócitos T e B e os anticorpos são produtos que vão começar a ser ativados mais ou menos 2 a 4 dias depois de uma infecção, que é para combater especificamente determinado agente agressor. E olha só que curioso. Vamos supor um conceito aí que nós temos de 1 a 12 semanas. E nós temos aí 2 tipos de antígeno, né? Vamos supor, de uma bactéria qualquer. Temos o antígeno A e o antígeno B. Numa primeira condição, eu vou infectar um indivíduo com antígeno A, porém não vou infectar com antígeno B. E numa segunda condição, vou infectar um indivíduo com antígeno A e o antígeno B. Vamos ver o que acontece? Olha lá. O que acontece? Quando há a infecção pelo antígeno A, começa a se desenvolver uma resposta contra esse agente agressor, a resposta sobe e nesse pico já começa-se a eliminar os agentes agressores. Isso vamos considerar a secreção de anticorpos, né, que nós temos aí. Esses anticorpos começam a reconhecer esses antígenos, começam a sinalizar para degradar esses antígenos, consequentemente destruir as bactérias ou outros agentes agressores no meio, e começa a cair a concentração desses produtos. Quando ocorre novamente uma infecção pelo antígeno A, a resposta ela é muito mais intensa, muito mais forte, capaz de eliminar muito mais rapidamente uma infecção anterior. E note-se, quando a gente coloca o antígeno B, acontece praticamente o mesmo evento que aconteceu quando nós adicionamos o antígeno A primeiramente. Tá certo? Considerando isso, nós dizemos que a imunidade adquirida também possui um sistema de memória que combate os antígenos com mais eficiência se houver outra infecção. Por isso que as vacinas são tão eficazes assim, porque eles já reconhecem um organismo, um micro-organismo, que já foi previamente apresentado para as nossas células e, com essa apresentação, faz com que as nossas células da defesa da imunidade adquirida os combata com muito mais eficiência se ao acaso houver outra infecção. Tá ok? Bom, novamente, foi essa referência que eu utilizei para essa aula e mais uma vez eu agradeço a todos que assistiram a minha aula e que contribuem grandiosamente pelo crescimento do canal da Escola de Ciências da Vida. Muito obrigado a todos e até a próxima!